Olha, vamos falar com Brasília, porque existe uma discussão hoje na capital federal em torno da lei de criminalização da homofobia. Preconceito contra homossexuais, agressão a homossexuais, pessoas que sofrem por serem homossexuais terão direito de contar com o amparo da lei, caso seja aprovado, para que haja punição mais firme contra seus agressores. Eu vou falar com o Délio Rocha, direto de Brasília, correspondente da TV Cidade Verde na capital federal, que traz uma entrevista com a parlamentar do Ceará, que está tratando também deste assunto e vai tratar aqui no nosso Jornal do Piauí. Délio Rocha, boa tarde para você. Joelson Jordani, boa tarde para você e boa tarde a todos no Piauí. Neste momento, Joelson, o STF está discutindo a possibilidade de criminalizar, né, aqueles crimes, aquelas agressões contra a comunidade LGBT. Nesse momento, a votação no STF está até 4-0 em favor da criminalização. E eu estou ao lado da deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará, ela que já foi prefeita de Fortaleza por em dois mandatos, ela também que é uma das vozes mais atuantes aqui no Congresso Nacional em defesa da mulher e da comunidade LGBT. Ela inclusive tem leis aqui que tramitam na casa, Joelson, que é em benefício, em defesa dessa comunidade. E deputada, eu queria primeiro saber da senhora como a senhora tem acompanhado essa votação no STF. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a toda a população do nosso querido e lindo Piauí, nossos irmãos nordestinos, né? Eu sou do Ceará e quero dizer para você que a gente está acompanhando com muita expectativa, em primeiro lugar dizendo que a criminalização da homofobia não é um favor, ela é um direito. Todo cidadão brasileiro, independente da sua cor, da sua raça, da sua classe social, da sua idade e da sua orientação sexual tem que ser respeitados. E a gente entende que a criminalização da homofobia é mais um passo nos direitos da população LGBT. Eu tenho uma lei que tramita aqui nessa casa, que a gente intitulou de Lei Dandara, em função de uma travesti que foi brutalmente assassinada em Fortaleza com requinte de crueldade, que criminaliza a homofobia e tipifica o crime como LGBTcídio. Muita gente não entende, Joelson, muita gente diz que isso é bobagem, porque já são qualificados homicídios e tudo, mas no momento em que aquela pessoa é assassinada com requinte de crueldade ou simplesmente é assassinada pela sua condição, no que ela escolheu da sua orientação sexual, então esse crime passa a ser um crime que tem uma qualificação e a gente está chamando isso de LGBTfobia, ou seja, um crime que passaria a ser um crime hediondo, tanto quanto os outros, como foi o caso do feminicídio, porque uma coisa é uma mulher ela sofrer um assassinato, ela ser assassinada no dia a dia da violência urbana que homens e mulheres estão sujeitos. Outra coisa é uma mulher ser assassinada pela sua condição de mulher. Porque ela é mulher, normalmente violência doméstica, dentro de casa, normalmente são parceiros, são ex-namorados, ou são cônjuges, ou são amantes, mas são pessoas da intimidade, da confiança daquelas mulheres. A mesma coisa se diz com relação à LGBTfobia. Então, eu espero que o Supremo Tribunal Federal, ele de fato criminalize, já são 4 votos favoráveis, mas ainda o ministro relator está comparando ao crime de racismo, porque ainda não tem uma legislação específica, mas eu quero dizer, inclusive, aos ministros do STF, que eu tenho sim um projeto de lei da nossa autoria que criminaliza a LGBTfobia que está tramitando nessa casa. Então, seria muito importante que o Supremo Tribunal Federal orientasse a Câmara para que a Câmara pudesse aprovar, já que não tem nada que criminalize esse tipo de crime, que é um crime hediondo. Temos uma pergunta do estúdio, do Joelson. Bom, Joelson. Deputada, a pergunta que eu faço é nesse sentido mais didático mesmo. Não está faltando para o STF se recusar a receber determinados pedidos que são feitos, vejam só, por partidos políticos. Esses partidos não deveriam estar muito mais voltados ao debate na casa do que na judicialização desses assuntos? O STF não já está na hora de recusar participar desse debate, deputada?
Olha, eu acho que o STF... como você, eu sou contra essa judicialização sistemática da política. Sou contra, acho que a política ela deveria muito mais resolver nos seus espaços políticos, mas eu acho que quando a política do gás, os espaços por excelência da política, como é o caso da Câmara Federal, do Senado Federal, eles deixam vácuos, precisa que a população, ou pelo menos as pessoas recorram a alguma coisa. Então, assim, eu penso que o STF deve, de fato, fazer uma triagem do que ele merece e do que ele não merece, porque, de fato, a gente elege as pessoas para tomar decisões e não remeter tudo ao STF. Até porque nem por isso os ministros são santos, ou os ministros do STF, porque são ministros do STF, são necessariamente os arautos da verdade ou da... Enfim. Mas eu acho que ainda são alguns restos de democracia que nós estamos vivendo nesse momento tão difícil do país. Então, por isso tudo, eu penso como você, mas eu acho que, como a Câmara não legislou sobre isso, deveria legislar, concordo com você, eu acho que o STF tem que cumprir o seu papel e terminar essa votação favorável à população LGBT. Deputada, a senhora era vice-presidente da Comissão da Mulher aqui na Câmara, também atuante na Comissão Mista de Câmara e Senado. Eu queria saber, em relação às mulheres, hoje elas têm o que comemorar na próxima semana aí, que é a Semana Internacional da Mulher. As mulheres brasileiras têm o que comemorar? E o que a senhora destacaria sobre o trabalho do parlamento aqui em relação a essas políticas voltadas para as mulheres? Délio, Joelson, infelizmente nós não temos nada o que comemorar nesse março. Esse março vai ser de muita luta, porque nós vivemos, na minha ótica, eu sou duramente crítica desse governo. É um governo que não é pela minha boca, foi pela boca do próprio atual presidente da República, que foi deputado comigo na legislatura passada. Ele passou 28 anos na Câmara, ele mesmo xingou mulheres, ele destratou senadoras, deputadas, destratou jornalistas. Então, assim, uma pessoa que claramente é misógino, que é essa aversão às mulheres, é também homofóbico, ou seja, também declarou isso, é racista. Então, assim, o que esperar de um governo que não aceita as mulheres empoderadas, que não aceita e que, olhe só, em função disso, gente, é muito grave isso. Joelson, você que é um apresentador, é importante que você esteja ligado. O número de assassinatos de mulheres no Brasil aumentou de forma significativa em relação ao janeiro do ano passado e janeiro desse ano. Isso é um dado triste da gente constatar, mas assim, com esse tipo de política, onde se dá autorização para matar, onde as pessoas, se coloca a vida das pessoas e das mulheres em especial, como se fosse uma vida de segunda categoria, a tendência é piorar. Então eu quero chamar toda a mulherada, as piauienses, as cearenses, as brasileiras de uma forma geral, para a gente fazer com que esse 8 de março seja um 8 de março muito marcante nas nossas vidas, de luta, nenhum direito a menos, porque nós estamos aqui hoje, eu estou eleita deputada federal, porque eu fui votada. Se a gente lembrar que só a partir de 1932 no Brasil a gente começou a votar, eu sou fruto da luta de várias mulheres que morreram, foram vítimas, foram assassinadas, foram presas porque queriam votar. O movimento das sufragistas apenas queriam votar. Então eu estou aqui hoje graças a muitas mulheres que tombaram para que eu pudesse ter essa oportunidade hoje. Então nós temos a obrigação com o futuro, inclusive com as nossas filhas, com as nossas netas, com o futuro, com as mulheres do futuro e com os homens também, porque eu não acredito que uma sociedade desigual seja também bom para os homens, a gente lutar para que esse 8 de março seja um 8 de março de muita conquista e dar um recado muito duro para esse governo Bolsonaro, desse presidente machista, misógino, homofóbico, racista. Nós não aceitaremos um recuo dos nossos direitos, nenhum direito a menos e nenhuma de nós a menos. Basta de violência contra a mulher. Deputada Luiziane Lins, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Piauí. Joelson, um abraço. Joelson, voltamos com você.